Bom dia, quarto ano E. Vamos a mais uma aula do dia 24 de março, quarta-feira. Vamos ver nossa rotina. Leitura compartilhada, língua portuguesa e matemática. Então, vamos à leitura compartilhada. Dinossauro au, tá quase no fim já. Então, hoje, capítulo 10, cabeça erguida, cheia de ideias. Estão vendo? Foi assim o dia inteiro. Ninguém, mas ninguém mesmo, quis acreditar que eu encontrei um dinossauro. Nildinha pôs a mão na cintura sem entender nada. Ué, por que você não mostrou o Isauro a eles? É claro que eu mostrei, mas ninguém quis ver. Como ninguém quis ver? O Isauro só tem um dia de vida, mas é grande como ele só. Sei lá, Nildinha. Todo mundo fica dizendo que dinossauros não existem, porque não existem e pronto. Eles estão tão certos disso que nem adianta mostrar o Isauro. Eles olham e não querem ver. Ninguém acredita no meu dinossauro. Eu acredito, apoiou Nildinha de nariz em pé. Eu acredito, juntou o tio Bebeto. Palavra de palhaço. Eu acredito em dinossauros, esperanças, minhocas e disco voadores. Acredito no que vejo e até no que não vejo. Isauro, eu vejo muito bem. Galileu ergueu os olhos para o velho palhaço. Se vocês dois não acreditassem no Isauro, eu até ia achar que estava sonhando ou ficando maluco, sei lá. Moreno teve uma ideia de papagaio. O problema é que esse dinossauro de meleca fica fazendo au-au toda hora, porque ele não faz voz de dinossauro. Como é a voz de dinossauro, Moreno? Riu Nildinha. A gente sabe como era a forma dos dinossauros porque há ossos deles conservados dentro das rochas. Mas e o barulho que eles faziam? Vai ver, procurando bem, a gente acha um berro de dinossauro encravado lá na rocha da caverna secreta. Mas eu é que não quero encontrar isso. Já pensou? Sabe lá o que é receber um bafo de dinossauro? Tem milhões de anos? Ah, catapluf! Tio Bebeto olhou para o Isauro. O dinossauro parecia estar entendendo o problema. Cabeça baixa e tristíssimo. Que mais falta para todo mundo ver que Isauro é um dinossauro, Moreno? Voz de dinossauro? E o que isso mudaria? Você sabe imitar qualquer bicho e continua sendo o quê? Um papagaio. É a mesma coisa com Isauro. Ele é apenas um dinossauro e vai continuar sendo apenas um dinossauro. Mas se ninguém acredita nele como dinossauro e ele já foi confundido 3 vezes com um cachorro, por que ele não aprende logo a abanar o rabo e fazer xixi no poste? Aí ficava tudo certinho. Aí ficava tudo certinho. Galileu não estava com ânimo de achar graça nem uma piada de papagaio. Não adianta, Moreno, nada vai adiantar. Mas Nildinha não era de entregar os pontos. Chega de desânimo. Você não é Galileu I, imperador dos navegadores? Pois está na hora de navegar uma solução. O menino levantou-se decidido. Era isso mesmo. Ele não haveria de ser um imperador derrotado. Tem razão, princesa Nildinha, rainha dos mafagafos e de toda a mafagafada. Quando essa gente vier conhecer o Isauro no grande circo Maxambomba, vai ficar todos de boca aberta. Nildinha olhou de lado para o tio Bebeto e o tio Bebeto olhou do outro lado para Nildinha. Ninguém disse nada. E foi? Ganhou Galileu. Por que essas caras? Eu disse alguma coisa errada? Vocês não convidaram Isauro para participar do espetáculo? Agora ele não pode mais? Não é nada disso, suspirou Nildinha. É que esta noite não vai haver espetáculo. Como? Por quê? A gente não conseguiu a tal papelada, explicou o tio Bebeto. Cada vez que a gente pedia uma licença, eles queriam outra para dar aquela. Quando a gente ia atrás da outra, eles queriam a uma. No fim, quando achamos que estava tudo resolvido, eles disseram que só dariam as licenças depois que pagássemos as 3 multas. E nem adiantou explicar que para pagar as multas, tínhamos que fazer espetáculo, para ganhar o dinheiro das multas, concluiu Nildinha.
Não quiseram nem conversa. Por isso, Galileu, hoje à noite não vai haver espetáculo, nem com dinossauro, nem sem dinossauro. Eram dois problemas. Tinham tentado tudo para resolvê-los, mas nenhum estava perto da solução. Galileu tinha um dinossauro, mas ninguém acreditava em dinossauros. Nildinha e tio Bebeto tinham um circo, mas ninguém deixava o circo funcionar. Só que a imperial figura de Galileu I tinha sido provocada pela Nildinha. Não podia entregar os pontos. O que acontece se a gente der espetáculo sem licença em nada? Aí vem os fiscais e mandam a gente parar. Antipáticos devem ser parentes do Herodes. Herodes? Que Herodes? É o xerife lá do prédio. Agora não adianta falar dele. É preciso pensar. Pensar e narigar. Galileu andava de um lado para outro em cima do palquinho do Dedeco. Ah, se ele tivesse agora sua gloriosa espada de pau. Será que esses fiscais nunca riram com um palhaço? Nunca se divertiram com um circo? Será que eles não têm filhos? Será que nunca foram crianças? Será que... Ei, acho que isso tem um jeito. Uma ideia brilhante acendeu como uma lâmpada dentro da cabeça de Galileu I, poderoso imperador de todos os narigadores. É isso, descobri o jeito de ter espetáculo hoje à noite. Como? Venha cá, tio Bebeto, Nildinha, vai chamar Coim e Moreno. Descobri. As duas crianças, o velho palhaço, o ratinho e o papagaio, ouviram o plano de Galileu. Só que Moreno, além de mal criado, era preguiçoso como ninguém. O quê? Por que eu tenho de fazer tudo? Galileu explicou com paciência. É que é preciso encontrar dois lugares diferentes, Moreno. É preciso que você e Coim procurem os... Isso é um trabalho para ratos, não é um trabalho digno de um nobre papagaio como eu. O menino sabia como convencer Moreno. Sabia que o único remédio contra aquele egoísmo era a própria vaidade do papagaio. Justamente por isso, Moreno, precisamos justamente da inteligência e da habilidade de um nobre papagaio como você. O que começou a dar certo. Não sei o que seria de vocês se não fosse eu. Tá bem, mas eu só vou se a Nildinha me der aquele anel de rei que está naquele fantoche lá dentro do Dedé. Seu aproveitador, protestou Galileu. Tudo você tem de cobrar, não? E que adianta um anel para você? Papagaio não tem dedo. Deixa pra lá, Galileu, concordou Nildinha. Tem um jeito de o Moreno usar o anel. Espere que eu vou buscar. O anel tinha uma pedra vermelha bem grande e coube muito bem no tornozelo do papagaio. Este é o anel mágico dos mamelucos, Moreno. Nildinha acabou de ajeitar o anel muito séria. Cuide dele e saiba honrá-lo com as próprias penas, assim como fizeram todos os cavaleiros mamelucos que usaram este anel desde a batalha de Grandalcazar até a expulsão total dos turquemagros. O verde das penas do papagaio quase ficou vermelho de vaidade. Vamos lá, Moreno, pode ir, Queen, descubram tudo direitinho, não demorem. Um correndo por baixo, outro voando por cima, os dois bichinhos desapareceram para cumprir sua missão. Rápido, pessoal, comandou o tio Bebeto. Vamos preparar o espetáculo. Hoje, o grande circo Maxambomba vai sacudir a plateia. O dinossauro veio ver o motivo de toda aquela agitação. E o Isauro? Perguntou Galileu. Como é que vai ser a apresentação do Isauro? Au, au. Que tal ele se apresentar como um elefante amestrado? Propôs Nildinha. Au, au. Não, de elefante não. Os braços dele são muito curtinhos. Au, au. Ele ia ficar melhor de palhaço. Au, au. Todos os circos estão cheios de palhaço e de elefantes, lembrou Galileu. Que tal Isauro apresentar-se como um dragão? Au, au. É isso mesmo, Galileu, aplaudiu o tio Bebeto. Isauro vai dar um dragão e tanto. Nildinha correu para dentro do Dedeco e voltou arrastando um velho baú. Venham cá. Vamos preparar a fantasia do Isauro. Temos tudo neste baú. E tinham mesmo. Uma bola de cristal quebrada ao meio, que só predizia a metade do futuro.
um pedaço de mapa do tesouro, bicarbonato especial para azia de engolidores de espada, uma lâmpada de Aladim sem gênio dentro, uma caixa de pulgas amestradas, um álbum de figurinhas de futebol em que só faltava o careca, uma tesoura de uma perna só que tinha sido presente de uma boneca que... E esse pauzinho, para que serve? Isso não é pauzinho, Galileu, é uma varinha de condão, mas está com defeito. Ela já foi muito útil para transformar botões em moedas de ouro. Que história é essa? Quem assiste aos espetáculos do grande circo Max Sambomba, paga se puder, e se quiser, colocando dinheiro na caixinha que a gente deixa em cima do capô do Dedé. Mas tem gente que põe tampinhas de garrafa e até botões em vez de dinheiro. Vigaristas. Pois é, com a varinha de condão, tio Bebeto transformava os botões em moedas de ouro quando havia necessidade. Às vezes, quando a gente precisava de um botão, tinha de desvirar tudo de novo. E isto o que é? São as duas ventarolas da Madame Butterfly. Belo achado, Galileu. Se pregarmos direitinho na costa do Isauro, essas ventarolas vão dar ótimas asas de dragão. E com esses espanadores podemos fazer as orelhas do dragão. Tio Bebeto também estava remexendo do baú, sugeriu. Vejam esta coroinha, vamos botá-la no Isauro? Afinal, ele é um tiranossauro rei, não é? Nildinha encontrou novos tesouros. Olhem a minha coleção de conchas do mar Cúspio. Com elas dá para fazer uma fileira de espinhas de dragão nas costas do Isauro. Vamos pintar o Isauro de verde? Não, de verde não, de vermelho. Isso, vermelho. Isauro achou tudo a maior farra. Foi pintado de vermelho com vários círculos verdes, amarelos e azuis. Ganhou asas de ventarola, uma fileira de espinhas de dragão ao longo das costas, um estranho cocar de espanadores como orelhas e uma coroinha de tiranossauro rei. A turma estava tão entretida com a fantasia do dinossauro que ninguém percebeu o que estava começando a acontecer. Primeiro foi um homem que passou, diminuiu o passo, abriu a boca e saiu de fininho, como se estivesse tentando evitar um encontro com algum cobrador. Depois foram duas mulheres que vinham conversando como duas araras, pois pararam, pois olharam, pois saíram tremendo como duas colheradas de gelatina. E foi passando gente, e foi parando, e foi calando, e foi tremendo, e foi indo embora. O que estaria acontecendo? Amanhã a gente continua. Capítulo 11, A Grande Ameaça. E aqui, como eles deixaram o dinossauro. E agora está sendo fantasiado de dragão. Certo? Amanhã a gente continua. Vamos para a aula do Escolariza. Aqui. Prontinho. Dia 24, língua portuguesa. Continuando as atividades de ontem, certo? Atividade 5B, organizando as palavras. Observem as palavras do quadro e separem-na em dois grupos, considerando o uso final. O primeiro grupo, ESA, E-S-A. Então, aqui vai o primeiro grupo, a Pro já pôs, né? E na próxima página, o segundo grupo com EZA. Então, agora ESA. Vou ler todas para vocês. Princesa, firmeza, tigresa, marquesa. Fineza, impureza, mesquinheza, estranheza, grandeza, freguesa, baronesa, gentileza, incerteza, moleza, fraqueza, limpeza, frieza, duquesa, lerdeza, fortaleza. Vocês repararam que tanto o final ESA como o final EZA têm o mesmo som? Agora aqui vocês vão copiar somente com o final ESA. Como no primeiro exemplo que eu coloquei, princesa.
Faltou um Nzinho ali. Princesa. O som é o mesmo, tanto com S quanto com Z, repararam? Vamos colocar todas com final ESA, salvar a resposta. Próximo. Aqui, o segundo grupo. Eu coloquei firmeza aqui porque EZA. Vocês vão colocar todos com final EZA. Salva a resposta. E próximo. Agora vamos ler um poema. Paiticum. Embaúba, baobá, mangabeira, jatobá, aroeira, tapiá, oliveira, jeribá. Só o nome dessas árvores dá beleza, da cadência, da leveza, da balanço, da vontade de sambar. De Neuza Sorrente, poema Empoleirados no Fio do Tempo. Na sua opinião, existe relação entre o título e a sonoridade do poema? O título, Baiticum. Baiticum lembra algum ritmo, algum som? Se lembra, vocês vão colocar aqui e salvar a resposta. Próximo. Então, ali eu repeti o poema, certo? Mas o que importa é aqui. Agora vocês vão responder. No poema, existem duas palavras terminadas em esa. Escreva essas palavras. Então, vamos olhar aqui de novo, porque eu já repeti o poema aqui para vocês. Achar as duas palavras, salvar a resposta. Próximo. Agora aqui. Belo e leve. Pertence a que classe gramatical? Ela é substantivo ou ela é adjetivo? Belo e leve. O que vocês acham? Salva a resposta. Próximo. Discutindo o assunto Covid-19. Durante essas semanas, você vem estudando sobre a pandemia que tomou conta do mundo inteiro, o Covid-19. Mostre seus conhecimentos sobre o coronavírus respondendo as perguntas abaixo. Caso seja necessário, faz uma pesquisa na internet. Letra A. O país em que teve início a pandemia do coronavírus foi Japão, China ou Brasil? Vamos salvar a resposta. E próximo. Letra B. Aqui eu coloquei a mesma coisa, né? Letra B. O significado da sigla Covid-19. A. Co significa corona. Vi vem de vírus. D representa a doença e o número 19 indica o ano de sua aparição. Ou P. Co significa coroa. Vide vem de vida e o número 19 a quantidade de vírus. Vamos pesquisar, salvar a resposta. Próximo. Próximo. Aqui. Boletim diário. Este boletim diário é da nossa cidade, Tatuí. Eu tirei esse aqui do que quando? 12 de março de 2021, certo? Então, olhando as informações daqui, vocês vão responder. Qual o número de casos suspeitos? Vamos por aqui, salvar a resposta. Próximo. Qual o número que testaram positivo? Também está aqui. Positivo, confirmado é a mesma coisa. Salva a resposta. Próximo. Qual o número de casos aguardando o resultado? Não sabe se é positivo ou negativo, está aguardando. Ou suspeito? Salva a resposta. Próximo. Foi ainda. Próximo. D. Qual o total de pacientes curados ou recuperados? Nesta
neste boletim, gente. Não esquecendo que nós estamos falando do dia 12 de março. Salva a resposta e conclui a lição de língua portuguesa. Então, agora nós vamos para a lição de matemática. A ordem das unidades de milhar, quarta ordem. O rio mais longo do Brasil, situado totalmente no território nacional, é o São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. O percurso dele tem 2.863 quilômetros. Esse número é da ordem das unidades de milhar. Lembra? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quarta ordem, unidades de milhar. Observe no quadro de ordens como o lemos e qual é o valor de cada algarismo dele. Então, ele está aqui e aqui está como se lê. 2.863. Está aqui também, 2.863. O 3 está na primeira ordem, e vale 3 unidades. O 6 está na segunda ordem das dezenas. Ele vale 6 dezenas. Se uma dezena vale 10, 6 dezenas, 6 vezes 10, que vai dar 60 unidades. O 8 está na terceira ordem, 8 centenas. 8 vezes 100, quanto dá? 800. Agora, se eu pegar aqui, ele é 80 dezenas. Então, vou fazer 80 vezes 10, 800 unidades. O 2 está na unidade de milhar. Cada milhar vale 1.000. Então, 2 vezes 1.000 vai dar 2.000. Se eu quero saber agora quantas centenas, 20 centenas. 20 vezes centena, 20 vezes 100. Tá aqui. 200 dezenas. Agora vai ser aqui 200 dezenas. Ou 200 dezenas, eu vou multiplicar por 10, vai dar o quê? 2.000 ou 2.000 unidades. Então, se eu falo 2 unidades de milhar, vale 2.000. 20 centenas, 20 vezes 100, vale 2.000. 200 dezenas, 200 vezes 10, vale 2.000. 2.000 vezes 1, 2.000 unidades, certo? Próximo. Saiba mais. É uma curiosidade. O Rio São Francisco tem grande importância para a região nordeste do país, pois permanece com um fluxo regular de água ao longo de todo o ano, mesmo em períodos de seca na região. Além disso, as águas desse rio abastecem diversas usinas hidrelétricas ao longo do percurso dele. Próximo. Agora vem a atividade. Então, eu tirei do EMAI, que é o livro de vocês de quarto ano. Observe na tabela os dados relativos à população de 10 municípios do estado de São Paulo, de acordo com as estimativas. Quer dizer, está estimando, é aproximado. Não está falando exato. Estimativa do IBGE para 1º de julho de 2019. Então, ficou São Paulo, estimativa da população para 2019. 12.176.866 habitantes. Guarulhos, 1.365.899 habitantes. Campinas, 1.194.094 habitantes. Águas da Prata, 8.180 habitantes. Avaré, 90.655 habitantes. Bauru, 376.818 habitantes. Borá, 837 habitantes. Capela do Alto, 20.706 habitantes. Fernandópolis, 69.000
116 habitantes. Itanhaém, 101.816 habitantes. Então, aqui a cidade mais próxima da gente é Capela do Alto, tem 20.000 habitantes. Como a gente já viu em lição anteriores, a gente sabe que Tatuí tem aproximadamente 120.000 habitantes. Então, tem praticamente quantos habitantes a mais que Capela? 100.000, né? Leia quais são as populações de Guarulhos, Bauru e Fernandópolis e copie abaixo. Então, vamos pôr aqui. Primeira cidade, Guarulhos. Vamos pôr Guarulhos e escrever 1.365.899. Bauru, 376.818. Fernandópolis, 69.116. Escreveu tudo aqui, salva a resposta. Próximo. Letra B, mesmo quadro, letra B. Escreva por extenso o número de habitantes de Itanhaém. Itanhaém, por último aqui. Então, vocês vão escrever o quê? 101.816. Salva a resposta. E próximo. Letra C. Quantas ordens tem o número que indica a população de São Paulo? Quantas são as classes? Como você lê esse número? Escreva por extenso. Então, aqui ele quer saber ordens, classes, e escrever por extenso. Quantas ordens? Eu vou contar quantos algarismos precisou. Cada algarismo é uma ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, né? Tem 8. Classe. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos até a quarta classe. Não é de 3 em 3? Lembrando? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. E vai escrever por extenso 12.176.866. Salva a resposta. Próximo. Qual dessas cidades tem a população mais próxima de 100.000? Então, vai olhar aqui no quadro qual está mais próximo de 100.000. Responde e salva. Próximo. Observe a marcação de da quilometragem rodada por alguns carros. 1, 5.623 quilômetros. 2, 16.478 quilômetros. E 3, 85.229 quilômetros. Lembrando, estes números 1, 2, 3 são números romanos. Qual carro rodou mais? O 1, o 2 ou o 3? Vai pôr o que rodou mais primeiro. E qual carro rodou menos? O 1, o 2 ou o 3? Vai pôr o que rodou menos depois. Salvar. Próximo. B. Escreva por extenso o número da quilometragem do carro 3. Então, vai escrever como se fala. Vai escrever 85.229. Escreveu? Salva. E próximo. Letra C. Qual é o algarismo da quinta ordem na quilometragem do carro 2? E qual é o valor posicional desse algarismo? Carro 2 está aqui. Quinta ordem, lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é? Agora, quanto ele vale? Aqui, nesta ordem, ele vale 1, ele vale 10, ele vale 100, ele vale 1.000. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. Aí vocês vão olhar, está na dezena de. Então, ele vale quanto? Vai salvar.
Você sabe a média do diâmetro equatorial da Terra? Vamos descobrir? Complete. Diâmetro da Terra, a volta. O número que indica essa medida aproximada em quilômetros pode ser obtido fazendo a composição. 10.000 mais 2.000 mais 700 mais 50 mais 6. Total disso aqui, quilômetros. Logo, a medida do diâmetro equatorial da Terra é de aproximadamente, vai somar aqui, por o número aqui, quilômetros. Só que aqui, né? Salvar. Letra B. Ainda. Letra B. A leitura desse número é o número que deu lá atrás. Como é que vocês vão ler e vão escrever aqui? Salva. Letra B. Próximo. Letra C. Esse número tem tantas ordens. É só contar quantos algarismos tem. O algarismo da quarta ordem é o... Qual algarismo? E o valor posicional desse algarismo é quanto ele está valendo ali. Vai por tudo aqui. Salvar a resposta e concluir a lição. Então, a lição do dia 24 está concluída. Vamos fechar o Escolariza e até amanhã com mais uma aula e mais um capítulo do livro. Tchau, tchau!